Como refletíamos ontem, o Senhor, no seu amor extremado por cada um de nós, e é importante sublinhar esse aspecto, o amor de Deus é o amor que nos toca, ou melhor, o amor que é direcionado a nós pessoalmente e não numa multidão. O Senhor enxerga cada um de nós e oferece aquilo que oferece, ou seja, a sua vida por amor a cada um de nós. E o que nós vemos hoje, de fato, é o Senhor que doa a sua vida na cruz por cada um de nós. O relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, que nós acabamos de ouvir, tem muitos detalhes. Muitas coisas são importantes e nós poderíamos refletir sobre cada um desses detalhes durante bastante tempo. Como isso não é possível, por conta da nossa celebração, que precisa ter um fim, não é verdade? Então, eu quero destacar, primeiro, um aspecto sobre o qual eu estava inclinado a deixar de lado, mas vou dizer, e sobre um outro aspecto que creio pode produzir também este segundo muito fruto da nossa vida. O primeiro aspecto é o seguinte: durante o interrogatório de Jesus, durante o processo de sua condenação à morte, Pilatos se lembra que uma vez por ano era costume soltar um prisioneiro para os judeus. E os judeus escolhem Barrabás. Barrabás é uma palavra que é trazida da língua hebraica, a língua de Jesus, e significa filho do Pai. Bar é filho e Abá, Pai. Então, filho do Pai é o nome desta pessoa que é escolhida em lugar de Jesus para lhe colocar a liberdade. E João, o evangelista, anota logo embaixo: Barrabás era um bandido. Meus irmãos, bandido, na linguagem do período de Jesus, ou melhor, a palavra que aqui está traduzida como bandido não é aquilo que você e eu chamamos de bandido. Nós chamamos de bandido qualquer malfeitor, não é verdade? Alguém que transgride a lei, seja qual for a sua transgressão, nós chamamos de bandido. Então, se alguém rouba, nós chamamos de bandido, embora a melhor palavra seja ladrão, e assim sucessivamente. Bandido, na época de Jesus, era quem buscava a libertação de Israel através das armas. Ou seja, buscava fazer uma revolução para que através desta revolução chegasse a liberdade a Israel. Então, meu irmão e minha irmã, preste bastante atenção nisso. O que aquelas pessoas fazem é escolher um filho do Pai que lhes oferece, através da força, através da revolta, um reino de liberdade neste mundo. Eles escolhem alguém que tem por nome Filho do Pai e que promete, através da violência, instaurar um reino de liberdade para Israel neste mundo. E Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue. Meus irmãos e minhas irmãs, nós também, na nossa vida, muitas vezes, vamos ser colocados diante da escolha entre Jesus, o Filho de Deus Pai, e outros Barrabás, que nos prometem a felicidade e a liberdade neste mundo através da revolta, através da revolução. E meus irmãos e minhas irmãs, então nós precisaremos escolher qual filho do Pai é aquele que nós vamos seguir. Aquele que promete um reino deste mundo e um reino que se conquista através da revolta, ou Jesus, o Filho do Pai, que através da sua obediência, que o leva até a morte, e morte de cruz, nos oferece um reino que não é deste mundo. E vocês me permitam dizer, eu sei que o assunto é delicado, mas eu não posso passar o dia de hoje sem dizer isso. Mais uma vez, a nossa nação vai ser colocada para escolher os seus representantes este ano. De 4 em 4 anos, nós nos colocamos diante de escolhas. E vocês me permitam ser bem sinceros, eu não estou preocupado com quem você vai escolher, embora eu tenha as minhas opções. Eu estou preocupado com o seu coração quando você coloca nessa gente a esperança da sua vida. Porque não está aí aquilo que Deus quer para nós. Vocês me permitam dizer com mais clareza ainda. Não está na política partidária a salvação do nosso coração. Não está. Portanto, não vale a pena afastar-se de Deus, romper os vínculos da sua família e romper a comunidade cristã por causa dessa gente. Não vale a pena. O nosso coração, a nossa esperança precisam estar no verdadeiro Filho do Pai e não em outros Barrabás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo as nossas esperanças e angústias quando nós olhamos o nosso país, ok, mas é mais importante que o seu e o meu coração esteja ancorado no reino do céu do que esse país se transforme pela mão de quem quer que seja. E para ser santo, não importa se as coisas lá fora estão bem ou mal, nós podemos ser santos se tudo vai bem, ou podemos ser santos se tudo vai mal. E é isso que é importante. Que Deus, quando vier nos buscar deste mundo para o seu reino, nos encontre prontos. Porque não adianta nada a gente viver bem nesse mundo e passar a eternidade no inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos colocar o nosso coração onde ele não deve estar. E é óbvio que o nosso coração não deve estar na revolta do pecado, nas falsas alegrias que o pecado nos oferece. Mas, que espetáculo triste nós temos visto no nosso país, onde a comunidade cristã, as famílias, estão sendo dilaceradas por causa de discordância em política. Não vale a pena. Existe algo mais importante do que isso. E é preciso que nós coloquemos então os nossos olhos naquilo que é mais importante. Olha, meus irmãos, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que cada um de nós precisa escutar hoje o que Jesus diz e responder. Jesus diz: tenho sede. Jesus na cruz tinha sede. E o que é que fizeram os soldados? Os soldados
com uma esponja, dão vinagre para Jesus beber. Vinagre é um vinho, vamos chamar assim, estragado, não é verdade? Ele não é mais bom para beber. A gente pode até tentar a salada para beber. Para beber não é bom. Por quê? Porque ele já estragou, oxidou. Mas eles oferecem isso a Jesus. E Jesus bebe. E depois que bebe, diz: tudo está consumado. E entrega os seus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tem sede de mim. Jesus tem sede de você. Jesus dizendo tenho sede, é Jesus dizendo eu tenho sede do seu coração. Eu tenho sede do seu amor. Me dá o seu coração. Me dá o seu amor. E aí você, como eu, pode olhar no seu coração e começar a pensar assim: Jesus, está estragado. É um vinho que não é bom para beber. É um vinagre daquilo que eu tenho dentro de mim. Mas Jesus bebeu o vinagre. Isso significa que Ele quer acolher o nosso amor. Ele quer acolher o nosso coração, mesmo que nós não sejamos bons ainda. Porque uma vez que a gente tem a coragem de oferecer a Ele o nosso vinagre, Ele nos dá o vinho bom. Ele nos dá o seu Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter coragem. A coragem de buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ainda que nós não sejamos bons, porque Ele não está esperando nós nos transformarmos em pessoas boas para nos amar. É o seu amor que vai nos fazer bons. Mas é preciso que você e eu tenhamos a coragem de dar-lhe aquilo que nós temos. E o que nós temos é um coração ferido, é um coração machucado, é um coração ainda incapaz de amar. Mas é preciso dar-lhe o nosso vinagre. E Ele não vai virar as costas para nós. Ouvimos na segunda leitura. Nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele viveu em tudo a nossa condição, menos o pecado. Vamos dar-lhe então o nosso vinagre e esperar que Ele faça a sua obra, derramando sobre nós o seu Espírito e assim nos lave, para que nós, limpos, nos tornemos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Um instante em silêncio, meus irmãos e minhas irmãs, na presença de Deus, imploremos o auxílio do Espírito Santo, para que nós saibamos acolher o verdadeiro Filho de Deus na nossa vida, que com tanto amor olha para nós e diz: tenho sede, e espera receber de nós não menos do que o nosso coração. Pela santa igreja de Deus, o Senhor, o nosso Deus, dê a paz e a verdade que Ele proteja em toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos.
Levantemos. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, para que Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere na palavra e na fé, proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, para que Deus, nosso Senhor, que escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, à frente da sua Igreja, para governar o vosso povo santo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Walter Jorge, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos.